O Atlântico parecia demasiado calmo naquela tarde, um daqueles silêncios que não tranquilizam, mas inquietam. O avião avançava serenamente sobre a imensidão azul e nada indicava que aquela travessia fosse diferente de tantas outras. Para os passageiros era apenas mais uma viagem banal, para a tripulação uma rotina perfeitamente controlada. Mas algures sobre o oceano algo começou a mudar. Primeiro foi apenas um pequeno desvio na bússola, quase imperceptível. Depois o rádio começou a chiar como se estivesse a tentar sintonizar uma frequência que não existia. Durante alguns segundos o silêncio tomou conta da cabine, um silêncio pesado, desconfortável, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Minutos depois, o avião desapareceu do radar sem deixar qualquer rastro. Durante décadas marinheiros falaram de falhas inexplicáveis nos instrumentos, de bússolas que rodavam sem controle e de comunicações que se perdiam subitamente no meio do Atlântico. Muitos desses relatos foram ignorados, considerados exageros de quem passava demasiado tempo no mar. Mas pouco a pouco as histórias começaram a repetir-se com demasiada frequência para serem apenas coincidência. Cada novo desaparecimento acrescentava mais uma camada de mistério a uma região que parecia desafiar qualquer tentativa de explicação racional. Não era apenas o número de incidentes que impressionava, mas a forma como todos aconteciam da mesma maneira, sem pedidos de ajuda, sem vestígios claros e quase sempre em condições meteorológicas perfeitas. O Triângulo das Bermudas forma-se entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, criando uma área gigantesca por onde passam diariamente centenas de aviões e navios. O que torna este local tão intrigante não é apenas a quantidade de tráfego, mas o facto de ali se cruzarem correntes marítimas violentas, tempestades repentinas e fenómenos atmosféricos difíceis de prever. Mesmo assim, nada disso explica por que tantos desaparecimentos ocorreram em dias de céu limpo e mar calmo. Para muitos pilotos e marinheiros, atravessar esta zona é como entrar num território diferente, onde os instrumentos deixam de obedecer às regras normais e a própria orientação parece dissolver-se lentamente. Em 1945, 5 aviões militares norte-americanos partiram da Flórida numa missão de treino absolutamente rotineira chamada Voo 19. O plano era simples, voar durante algumas horas sobre o Atlântico e regressar à base. Durante os primeiros minutos tudo decorreu dentro do normal, até que o líder da formação comunicou que as bússolas tinham deixado de funcionar e que já não conseguia identificar pontos de referência. Disse também que o mar parecia diferente, com uma cor estranha, como se a paisagem estivesse distorcida. Os controladores em terra tentaram orientá-los, mas as respostas tornavam-se cada vez mais confusas, como se os pilotos estivessem completamente desorientados. As últimas palavras transmitidas pelo voo 19 falavam de uma espécie de nevoeiro branco e de uma sensação de perda total de controle. Segundos depois, o silêncio instalou-se definitivamente. Nenhum dos 5 aviões foi encontrado. Não surgiram destroços, não houve sinais de impacto, não apareceu uma única mancha de combustível no oceano. Para os familiares dos pilotos, o desaparecimento foi um golpe impossível de aceitar, porque não existia sequer um local para chorar. Era como se os aviões tivessem sido apagados da existência, deixando apenas perguntas que continuam sem resposta até hoje. Mas o voo 19 não foi um caso isolado. Em 1918, o cargueiro USS Cyclops partiu do Brasil com destino aos Estados Unidos, transportando mais de 300 pessoas. Nunca chegou ao destino. Não houve pedidos de ajuda nem registros de tempestades violentas naquela região. O navio simplesmente desapareceu, tornando-se o maior desaparecimento não explicado da história naval americana. Durante anos, investigadores tentaram reconstruir a rota do Cyclops, mas nenhum vestígio foi encontrado. Para muitos, este foi o momento em que o Triângulo das Bermudas deixou de ser apenas um rumor e passou a ser encarado como um verdadeiro enigma. Ao longo das décadas seguintes começaram a surgir relatos ainda mais inquietantes. Vários navios foram encontrados à deriva naquela região, com os motores ligados, as luzes acesas e comida ainda quente nas mesas, como se a tripulação tivesse abandonado tudo de forma repentina. Não havia sinais de luta, nem indícios de uma evacuação planeada. Apenas um vazio perturbador.
Estes chamados navios fantasma tornaram-se parte essencial da lenda do Triângulo, porque sugeriam que algo inesperado estava a acontecer, algo que levava pessoas experientes do mar a abandonar tudo sem deixar rastro. A ciência tentou explicar estes acontecimentos com teorias sobre tempestades tropicais repentinas, ondas gigantes invisíveis ao radar, erros humanos e falhas técnicas. Algumas destas hipóteses fazem sentido em casos isolados, mas nenhuma consegue explicar a totalidade dos desaparecimentos. Por que é que tantos instrumentos falham em simultâneo? Por que é que aviões desaparecem em pleno céu limpo sem deixar destroços? E por que é que, apesar de buscas intensivas, tantos navios e aeronaves nunca são encontrados? Estas perguntas continuam a dividir investigadores até aos dias de hoje. É neste ponto que surgem as teorias mais desconfortáveis. Alguns investigadores defendem a existência de uma anomalia magnética permanente naquela zona, capaz de interferir com instrumentos de navegação. Outros acreditam que há falhas naturais no próprio espaço-tempo, como se aquela região fosse uma espécie de fenda invisível na realidade. Pilotos relataram atravessar nuvens densas que surgem do nada, paredes brancas no céu que parecem engolir tudo o que tocam. Alguns afirmam que, ao sair dessas nuvens, os relógios de bordo estavam atrasados vários minutos. Apesar de tudo isto, o Triângulo das Bermudas continua a ser atravessado diariamente por centenas de pessoas. A maioria passa por ali sem notar nada de estranho, mas outros regressam com histórias difíceis de explicar. Talvez o Triângulo não seja apenas um local no mapa, mas um lembrete silencioso de que há zonas neste planeta que ainda escapam ao nosso entendimento. Lugares onde a ciência falha e a realidade parece dobrar-se sobre si própria. E talvez, enquanto ouves estas palavras, alguém esteja agora mesmo a entrar naquela área invisível do oceano, sem saber se alguma vez irá sair. Alguns investigadores apontam também para a possibilidade de libertações naturais de gás metano a partir do fundo do oceano. Em teoria, estas libertações poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios perdessem sustentação quase instantaneamente. Mas mesmo esta hipótese não explica os desaparecimentos de aeronaves nem a falha simultânea de tantos instrumentos. Para muitos especialistas, o verdadeiro problema é que existem demasiados relatos semelhantes, separados por décadas, todos a descrever sensações de desorientação extrema, perda de comunicação e uma estranha alteração da percepção do tempo, como se as pessoas entrassem num ambiente que não respeita as leis normais da física. Ao longo dos anos, vários governos recolheram dados confidenciais sobre incidentes ocorridos naquela região, mas poucos detalhes chegaram ao público. Documentos parcialmente desclassificados falam de leituras magnéticas irregulares e de variações inexplicáveis nos sistemas de navegação. Para os mais cépticos, isto não passa de coincidências e falhas técnicas normais. Mas para quem já atravessou aquela zona e regressou com histórias difíceis de explicar, o Triângulo das Bermudas é mais do que um mito. É um local real, onde algo continua a acontecer, mesmo que ainda não saibamos exatamente o quê. Se chegaste até aqui, então já percebeste que o mundo está cheio de histórias que a ciência ainda não consegue explicar. O Triângulo das Bermudas é apenas uma delas, e existem dezenas de outros casos reais que permanecem escondidos nas sombras da história. Lugares apagados dos registros, sinais captados por rádios antigos, navios encontrados vazios e gravações que nunca deveriam ter sido ouvidas. Este canal foi criado para revelar esses mistérios, um a um, sem filtros e sem respostas fáceis. Por isso, se queres continuar a explorar o lado oculto da realidade, segue o canal e ativa as notificações. Porque o próximo vídeo pode revelar algo que preferias não saber, mas que, depois de ouvires, nunca mais vais conseguir esquecer.